O último método de resolução de EDO de primeira ordem que a gente vai ver é o método do fator integrante. Aqui a ideia é mexer na EDO, na verdade multiplicar a EDO por uma coisa que a gente vai chamar de fator integrante, de modo a tornar a EDO uma EDO exata. Na verdade, as EDOs separáveis e as EDOs exatas são os tipos mais importantes de EDO de primeira ordem. E o que a gente faz é tentar encaixar os outros tipos que não são nem separáveis nem exatas nesses dois casos, igual a gente fez na lista anterior com EDOs homogêneas, né? A gente definiu EDOs homogêneas e viu que se a gente faz uma mudançazinha de variáveis, a EDO homogênea vira uma EDO separável. Na verdade, a gente vai ver nessa lista dessa semana que toda EDO separável é uma EDO exata. A gente já viu até esse fator integrante aparecendo na videoaula 18. Né? Aqui nesse exemplo foi dado esse x meio que caiu do céu, que quando multiplicado pela EDO, fazia ela virar uma EDO exata. Esse x é um fator integrante. E o que a gente quer é saber como achar esse fator. E na verdade uma pergunta que vem antes é, será que sempre existe esse fator integrante? A gente está nas condições do teorema de existência e unicidade, então a solução existe. E eu vou usar essa solução para mostrar que o fator integrante existe. É um argumento nesse sentido meio bobo, ou pelo menos não é um argumento construtivo, né? Porque se eu já tenho a solução, por que eu estou procurando fator integrante? Mas é só para a gente ver que sim, faz sentido procurar fator integrante, porque ele sempre existe, sempre que a EDO tem uma solução, pelo menos sempre que a EDO está nas condições lá daquele teorema. Então, se a gente está nas condições do teorema de existência e unicidade, então existe uma solução, que a gente está chamando de f maiúscula. Nota que essa f é de x e y, mas tem uma constante envolvida aí, não necessariamente a constante está, digamos, isolada, então vamos pensar nessa solução como f de x, y e c. Nota que como essa f é uma solução da EDO, então eu estou vendo y como uma função de x. Quando eu derivo essa f com respeito a y, isso não pode dar zero, porque se desse zero, o y não ia estar nem presente nessa minha f, né? Seria um absurdo. Como é que eu vou ver y como função implícita de x, se o y não está nem no meio da minha equação? Então, né? Então, se a gente fixa a constante, a gente vê essa f maiúscula como função só de x e y, como deveria ser mesmo, né? E aí, como f igual a zero, a gente pegando a diferencial, a gente fica com a diferencial, né? df igual a zero. Ou seja, eu fico com fx dx mais fy dy igual a zero, ajeitando um pouquinho as coisas, eu vejo que a derivada de y, né, essa y', é menos derivada de f com respeito a x sobre derivada de f com respeito a y. Mas então, por um lado, y' é menos m sobre n. Por outro lado, y' é menos derivada de f em x sobre derivada de f em y. Ou seja, essas duas coisas têm que ser iguais. E aí, ajeitando um pouquinho, a gente vê que a derivada de f com respeito a x sobre m é igual à derivada de f com respeito a y sobre n. Essa é a função que a gente vai chamar de i. Esse vai ser o meu fator integrante. O que eu espero no fator integrante? Eu espero que quando eu multiplico ele na minha EDO, eu fique com uma EDO exata. Bom, é fácil verificar isso. É só derivar im com respeito a y, e n com respeito a x e ver que dá igual. É uma continha bem fácil. Como eu falei, essa demonstração que a gente fez não serve como método para achar o fator integrante, né? Porque a gente começou pegando uma solução. Então, não é um método, não é uma prova construtiva, não serve como método para achar o fator integrante. Em geral, achar fator integrante é um problema bem complicado. E o que se faz é assumir certas coisas sobre a EDO, algumas condições que tornam o problema um pouco mais simples. Então, a gente vai ver como achar o fator integrante em dois casos particulares. Então, vamos tomar uma EDO e vamos considerar que essa função racional que está aparecendo aí, né, derivada de m em y menos derivada de n em x sobre n, que eu chamei de g, é só função de x. Nota que essa é uma hipótese bem forte, isso em geral não acontece. A gente está supondo que isso daí é uma função só de x. Então, a gente define essa função i como a exponencial da integral dessa g. E a gente está afirmando que esse é um fator integrante para a minha EDO. Ou seja, que quando eu faço a EDO mi dx mais ni dy, essa é uma EDO exata. E bom, é bem fácil mostrar isso, na verdade. Primeiro a gente vê que, pela regra da cadeia, a derivada desse i é o próprio i, já que ele era uma exponencial, vezes a derivada dessa integral. A derivada da integral é a coisa que eu estou integrando, ou seja, i' é igual a i vezes g. E aí eu olho para a derivada de m vezes i com respeito a y. E bom, i é uma função só de x, então eu fico com derivada de m com respeito a y vezes i.
E aí a gente olha para a derivada de NI com respeito a x, usa a regra do produto aí. Esse derivada de I com respeito a x é I', que a gente acabou de calcular lá em cima, aí a gente substitui, a gente lembra quem era o g, substitui também, e chega que a derivada de NI com respeito a x é a derivada de MI com respeito a y. Ou seja, o que a gente mostrou é que sim, essa EDO que eu obtenho multiplicando a minha EDO original pelo fator integrante é de fato uma EDO exata. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente está com essa EDO, é fácil ver que ela não é exata, porque se eu olho para esse, vamos chamar esse cara daqui como sempre de m, esse daqui como sempre n, e se eu olho para a derivada de m com respeito a y, eu vou ficar com o quê? A derivada de xy, que é x, aqui nada, aqui nada. E se eu olho para a derivada de n com respeito a x, estou derivando x ao quadrado, que é 2x. Então, não, essas duas coisas não são iguais. Mas, se eu olho para isso daqui, eu vou ficar com uma função só de x. Né? Nota, aqui só tem x, aqui só tem x. Se eu faço uma combinação dessas duas e divido por aqui, que também só tem x, é claro que vai ficar uma função só de x. Então, eu vou ficar com x menos 2x sobre x ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre x. Isso foi o que a gente chamou de g. Então, essa é a minha g de x. E o fator integrante, que a gente chamou de i, é a exponencial da integral de g. Ou seja, a exponencial da integral de menos 1 sobre x, dx. Então, eu estou com a exponencial de menos ln de x. Esse menos pode pular para dentro do logaritmo. Então, eu estou com o logaritmo de x a menos 1, que é x a menos 1. Esse é o meu fator integrante. Ou seja, essa é a coisa que quando eu multiplico na minha EDO original, vai me dar uma EDO exata. Então, se eu considero a EDO obtida multiplicando I aqui, então eu estou com IM dx mais IN dy igual a zero, x menos 1 que multiplica xy mais x ao quadrado mais 1 dx, e x menos 1 que multiplica x ao quadrado dy. Então, eu tenho que considerar a EDO o quê? Y mais x mais 1 sobre x, dx, e x dy. Essa é a EDO que eu estou querendo considerar agora. A gente já mostrou que ela é uma EDO exata. Se a gente não confia, é só derivar, né? Derivando isso aqui com respeito a y dá 1, derivando isso aqui com respeito a x dá 1 também. Então, sim, ela é exata, como a gente já sabia. Então, o que eu tenho que fazer é resolver essa EDO exata. Repetir essa minha EDO do lado de cá. Esse daqui é o meu novo m, deixa eu chamar ele de m-til. Esse é o meu novo n, deixa eu chamar ele de n-til. Eu já sei que ela é exata, então vamos resolver a EDO exata. Então, como essa EDO é exata, existe uma f de duas variáveis, tal que quando eu derivo com respeito a x me dá esse m-til e quando eu derivo com respeito a y me dá esse n-til. A gente olha primeiro para essa condição aqui. Então, se quando eu derivo com respeito a x dá m-til, é porque a minha f é a integral de m-til com respeito a x, ou seja, eu estou com a integral de y mais x mais 1 sobre x com respeito a x. Então, eu fico com xy mais x ao quadrado sobre 2, mais ln de x, mais uma constante, mas constante com respeito a x, e a gente geralmente chama de h de y. Agora, eu tenho que ter que derivada de f em y é esse meu n-til. Então, estou derivando isso aqui com respeito a y. Deixa eu repetir. Tem que ser igual a n-til, que era só x. Então, derivando isso aqui tudo com respeito a y, bom, aqui vai me dar x, aqui nada, mais a galinha de y igual a x. Ou seja, esse meu h' de y é zero. Então, meu h de y é zero mais uma constante. E como é que fica a minha f? A função f que eu estava procurando era isso daqui mais h. Então, é xy mais x ao quadrado sobre 2 mais ln de x. Mais zero, né? Poderia botar qualquer constante? Poderia, mas a gente vai igualar a constante depois, então é bobagem fazer isso. E a minha solução geral procurada é f igual a c, ou seja, xy mais x ao quadrado sobre 2 mais ln de x igual a c. Um outro caso que a gente consegue achar o fator integrante é quando a derivada de n em x menos derivada de m em y sobre m é agora uma função só de y. Aí, nesse caso, a gente toma como fator integrante i a exponencial da integral dessa função, desse g, e, de novo,
do mesmo jeito que a gente mostrou no caso anterior, é fácil ver que isso é de fato um fator integrante, ou seja, que quando eu multiplico a minha EDO original por ele, eu obtenho uma EDO exata. Aqui nesse exemplo, a gente está com essa EDO. De novo, como sempre, esse aqui é o meu M, esse aqui é o meu N. A gente suspeita que ela não seja exata, porque a gente está aqui na parte de fator integrante, mas é fácil ver isso. Derivando M em Y, eu fico com x. Derivando N em x, eu fico com 2x. Então, não, ela não é exata, porque essas duas coisas não são iguais. Então, eu vou considerar nx menos my sobre m. Então, eu estou com 2x menos x sobre xy. Isso está me dando x sobre xy, ou seja, 1 sobre y, que sim, é uma função só de y. Então, o fator integrante é E elevado, não é h, é g, foi mal, gente, aqui é um g. É elevado à integral de g de y com respeito a y, então eu estou com E elevado à integral de 1 sobre y, ou seja, é elevado a ln de y, e o meu fator integrante é simplesmente y. Então, eu fico com a EDO exata, que é o quê? xy vezes y, né? A minha EDO original, x ao quadrado mais 1 vezes y, dy igual a zero. Ou seja, eu fico com a EDO x y ao quadrado dx mais x ao quadrado y mais y dy igual a zero. Né? Esse é o meu novo m, que eu vou chamar de m til, esse é o meu novo n, que eu vou chamar de n til. Nota que derivada de m til com respeito a y é 2xy, e derivada de n til com respeito a x também é 2xy. Então, sim, essas duas coisas são iguais, então, sim, essa EDO é exata. Nos próximos exemplos, pausa o vídeo e tenta fazer antes de assistir a resolução. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente está com essa EDO, é fácil ver que ela não é exata e é fácil achar o fator integrante. Então, nesse exemplo, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Como sempre, esse aqui é o meu m, esse aqui é o meu n. Então, eu quero olhar para a derivada de m com respeito a y, e isso é 2y. Derivada de n com respeito a x está me dando y. E não, ela não é exata. E aí o que eu noto? Eu noto que se eu faço uma combinação, um menos o outro, vai me dar y ou menos y. Se eu divido por m, eu fico com uma função só de y, que eu posso usar como fator integrante. Agora, se eu divido por n, também vai me dar agora uma função só de x, que eu também posso usar como fator integrante. Então, aqui a gente tem duas possíveis escolhas para o fator integrante. Como aqui vai me dar uma função um pouco mais simples, eu vou usar esse cara. Então, eu estou olhando para derivada de n em x menos derivada de m em y sobre m. Então, eu estou com y menos 2y sobre y ao quadrado. Então, eu estou com menos y sobre y ao quadrado, menos 1 sobre y. Isso foi o que a gente chamou de g. E o meu fator integrante fica o quê? I de y é E elevado à integral disso daqui. Ou seja, eu estou com E exponencial da integral de menos 1 sobre y. Então, eu estou com EA menos ln de y. Esse menos pode pular para dentro. E eu fico com y na menos 1. Esse é o meu fator integrante. Então, é isso aqui que eu vou multiplicar na minha EDO. Então, eu tenho que resolver a EDO exata. O quê? Y ao quadrado vezes o meu fator integrante, dx, mais xy mais y vezes o meu fator integrante, dy igual a zero. Né? Peguei minha EDO original e multipliquei pelo fator integrante. Y ao quadrado, y na menos 1, eu estou com y dx. Jogando esse y menos 1 para dentro, x mais 1 dy igual a zero. Essa é a minha EDO, minha nova EDO, digamos. É fácil ver que ela é exata. Esse daqui é o meu novo m, esse daqui é o meu novo n. Né? É fácil ver que quando eu derivo esse cara com respeito a y, vai dar 1. Derivo esse com respeito a x, vai dar 1 também. Então, ela é exata. E como essa EDO é exata, então existe uma f de duas variáveis, tal que, quando eu derivo f com respeito a x, eu obtenho o meu m til, perdão, que é quem? Y. E quando eu derivo f com respeito a y, eu obtenho o meu n til, que é x mais 1.
Então, é essa f que a gente está procurando. E se quando eu derivo com respeito a x da y, é porque a minha f é a integral desse m-til com respeito a x, ou seja, a integral de y com respeito a x, que é xy, mais uma constante que, como eu integrei com respeito a x, é uma constante em x, ou seja, ainda pode ser uma função de y, ainda pode ter y nesse meu h aí. E eu quero que a derivada de f em y seja n-til, então eu vou pegar essa minha f, derivar em y, isso tem que ser o n-til, que é o x mais 1. Então, derivando xy com respeito a y, sobra x, mais o h' tem que ser x mais 1, ou seja, esse meu h' é 1. Agora, o que eu quero fazer é achar o h, então eu estou integrando 1. Então, meu h de y é integral de 1 com respeito a y, ou seja, eu estou com a função y, mais alguma constante. Então, a minha função f é o quê? O que eu já tinha, xy, mais o meu h, que é y. E a solução procurada é xy mais y igual a uma constante. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente quer achar a solução geral dessa EDO. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Como sempre, esse cara daqui é o que eu estou chamando de m, esse cara é o que eu estou chamando de n. Derivada de m com respeito a y, se eu estou derivando com respeito a y, x é constante e eu estou com 2xy. Derivada de n com respeito a x é, zero. Bom, obviamente não é exata. Então, essa derivada deu 2xy, essa derivada deu zero. E aí, o que eu noto é que se eu faço uma combinação delas e divido por m, eu consigo me livrar do x e fico com uma função só de y. Mas fica uma função meio chatinha, né? Porque fica o quê? Y sobre y² mais 1. Dá para integrar? Dá, fazendo uma substituição. Mas se eu divido por n, fica melhor, né? Vai ficar uma função só em x e vai ser mais fácil de integrar, vai ser mais fácil de lidar com ela. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu quero dividir por n, então eu vou fazer my menos nx sobre n. Então, eu estou com 2xy menos 0 sobre y, ou seja, está me dando 2x. Sim, essa é uma função só de x. E o fator integrante, que a gente está chamando de i, é e elevado à integral de g de x dx. Ou seja, e elevado à integral de 2x. Integral de 2x é x². E esse é o meu fator integrante. Então, esse é o cara que eu tenho que multiplicar na minha EDO para tornar ela exata. Então, a EDO que eu obtenho multiplicando isso daqui, ou seja, era a minha EDO original, vezes e elevado a x². Né? Minha EDO original vezes o meu fator integrante, igual a zero. É uma EDO exata, deixa eu só ajeitar ela um pouquinho. Então, eu estou com x, y² é a x², mais x é a x², y é a x², essa EDO é exata. E se ela é exata, é porque existe uma função f de duas variáveis, tal que, quando eu derivo f em x, me dá esse cara daqui, que a gente está chamando de m-til, ou seja, xy² é a x², mais x é a x². Não está cabendo, deixa eu virar a folha. E quando eu derivo essa função em y, me dá o que a gente chamou de n-til, que era quem? Me perdi. Y é a x². E agora o que a gente tem feito para resolver a EDO exata é olhar para essa condição, integrar esse daqui com respeito a x para chegar num candidato para f, e aí tem aquele h que a gente tem que achar depois. Só que essa integral é uma integral meio chata, né? E aí, se a gente olha, quer dizer, não tem nenhum motivo para a gente começar olhando para essa condição e não para outra. E nesse exemplo aqui, vai ser muito melhor para a gente se eu começo integrando isso aqui. Olha que condição mais simples. Ou seja, se a derivada de f em y tem que me dar isso, é porque a minha função é a integral disso daqui, y é a x², com respeito a y. E essa fica uma integral muito mais fácil, né? Isso daqui é uma constante, então eu fico com y² sobre 2 é a x², mas agora uma constante com respeito a y. É constante com respeito a y, mas pode ter x ainda. Então, é aquele h, só que de x. E agora o que eu tenho que achar é esse h. Então, agora eu vou olhar para a minha outra condição. Derivada de f em x é m-til.
Então, eu estou com essa derivada daqui, y sobre 2 é x ao quadrado mais h, que eu quero derivar em x, tem que me dar aquele emitiu horroroso. Não tem jeito, a gente tem que lidar com ele, mas não tem que me dar esse emitiu aqui. Então, xy ao quadrado é ax ao quadrado mais x é ax ao quadrado. Essa derivada em x, derivada de ax ao quadrado é 2x é ax ao quadrado mais h' igual a x, y ao quadrado é ax ao quadrado, mais x é ax ao quadrado. Isso daqui é igual a isso daqui, né? Vou cortar o 2 com 2 e eu chego então que o meu h' de x é ax ao quadrado. Ou seja, o meu h de x é a integral de x é ax ao quadrado dx. E aí é fazer uma substituição. De qualquer jeito, a gente tem que lidar com essa integral, mas de uma forma mais simples, né? Eu faço uma substituição aqui, chamo u de x ao quadrado, e eu chego facilmente que o meu h é ax ao quadrado sobre 2 mais c. E se eu já achei o h, a função f que eu estava procurando é o quê? Isso daqui. Então, y ao quadrado é ax ao quadrado sobre 2 mais isso daqui é ax ao quadrado sobre 2. E a minha solução fica f igual a c. Então, y ao quadrado é ax ao quadrado sobre 2 mais ax ao quadrado sobre 2 igual a c. Posso jogar esse 2 para cá, y ao quadrado, deixa eu botar esse ax ao quadrado em evidência, então y ao quadrado mais 1 é ax ao quadrado igual a c. Essa é a minha solução geral. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a ver um pouquinho de equações diferenciais ordinárias, agora de ordem superior.